KS, tudo bem? Deixa eu te explicar então. É o seguinte, aqui está falando sobre transformações físicas e transformações químicas, né? Qual que é a diferença, como que a gente identifica de forma bem fácil a diferença das duas. Ó, transformação física são aquelas onde não há o surgimento de uma nova substância. Então, não apareceu ali uma nova substância. Mudou apenas o formato ou o estado físico de um material. Então, por exemplo, uma barra, um pedaço de vidro, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo, um pedaço de vidro. Ele caiu no chão, certo? Ele vai se quebrar. E aí, o que acontece? O vidro apenas mudou apenas o seu formato, né? Ele não se tornou uma nova, não apareceu uma nova substância. Então isso aqui é uma transformação física, certo? Agora, transformação química vai acontecer ao surgimento de uma nova substância. Aí já é diferente. Então, uma das coisas que a gente pode observar quando acontece o surgimento de uma nova substância é essas características aqui, ó, mudança na cor, mudança no odor ou em outras propriedades organolépticas, né? Aquelas que a gente consegue perceber. Então você percebeu que mudou a cor, você percebeu que mudou o cheiro, o odor, né? O sabor também mudou, certo? Então, por exemplo, quando um alimento ele está estragado, por exemplo, ele vai mudar o seu sabor, ele vai mudar o odor também, e a cor também costuma mudar. E aí, nesse caso, a gente já está observando uma transformação química, certo? E eu coloquei aqui, ó, propriedades químicas. Então, essas propriedades químicas, a gente pode falar a acidez do material mudou também, né? Mas isso aqui mais na frente a gente vai explicar melhor, né? Para não complicar muito. Então, isso, com essa explicação aqui, você consegue resolver boa parte desses exercícios aqui embaixo, ó. Então, aqui está falando que pegou ali 10 gramas de um líquido incolor, inodoro, ou seja, não tem cor e não tem cheiro, né? Com 10 gramas de um líquido também incolor, porém com odor desagradável, semelhante de ovo estragado. E no final, depois que foi misturado esses dois, teve a formação de um sólido preto e sem cheiro. Então, durante a transformação, a temperatura também modificou. Então, a temperatura ela aumentou em 15 graus. Então, você vai observando essas transformações. Então, observando essas transformações, você acha que é física ou é química? Aí eu vou deixar você responder. Viu? Aí você vai lembrar aqui, ó, transformações químicas são aquelas onde há o surgimento de uma nova substância, mudança de cor, mudança no odor, outras propriedades químicas e físicas, certo? E aqui, ó, transcreva as observações do aluno para uma tabela indicando o estado inicial e o estado final do processo. Então, inicial é antes do aluno misturar, antes dele fazer aquela mistura. Então, o que ele tinha? Tinha 10 gramas de um líquido incolor, inodoro, 10 gramas de um líquido também incolor, porém com um odor desagradável. Isso aqui é o que ele tinha antes, né? E o estado final é o que ele observou depois. Depois que misturou as duas substâncias, o que ele observou? Formação de 20 gramas de um sólido preto sem cheiro e com uma temperatura de 15 graus Celsius a mais. Então, esse aqui é o estado final. Aí você vai preencher o seu quadro aí. A terceira questão é falando de uma música, né, movido a água, que chama a música, né? Aí fala lá os versos, né? Com base na letra da música, qual transformação está sendo envolvida? Justifique sua resposta. Então, observando a música aqui, você acha que
está tendo uma transformação química ou física, certo? Então, observando essas características de transformações químicas e físicas, você vai tentar explicar para mim se a música está falando de uma transformação química ou se a música está falando de uma transformação física. Aí você me explica por que você acha isso. Viu? Essa aqui eu vou deixar você responder também, pensar aí, queimar um pouco dos miolos aí para tentar responder para mim, viu? E aqui, a última é bem fácil também. Você vai classificar as transformações em física ou em química. E aqui você tem várias transformações, né? Ó, letra A. Água de uma bacia sendo respingada após a queda de um objeto. Então, caiu um objeto dentro da água, da bacia, e aquela água respingou. Teve uma transformação química ou uma transformação física? Então, novamente, você volta lá e vê aqui, ó, o que é uma transformação física, o que é uma transformação química. Aí você vai respondendo aqui, ó. Se você acha que é física, você coloca aqui, ó, física. Latinha de refrigerante de alumínio sendo amassada. Então a latinha estava normal, ela foi amassada. Isso foi uma transformação física ou química? Aí você vai respondendo aqui, ó, comprimido efervescente e tal. Depois, 5. Em quais das passagens a seguir está ocorrendo transformação química? Ó, reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos. Lembrava-lhe os cabelos de seu amado. Então, esse reflexo da luz nas águas, isso aqui é uma transformação química? Né? Houve o surgimento de uma nova substância? Ou é uma transformação física? Esse reflexo aqui. Então, você vai respondendo com base naquela explicação lá do que é transformação química e física. A chama da vela confundia-se com o brilho de seus olhos. Então, a chama da vela, pensa na vela queimando. A vela queimando. Está acontecendo naquele momento da vela queimando uma transformação física ou uma transformação química, certo? Aí você vai observar. Está mudando só o formato, não está aparecendo uma nova substância, então é transformação física. Agora, se tiver surgindo uma nova substância, aí já é uma transformação química. Desolado, observava o gelo derretendo em seu corpo, ironicamente comparava com o coração. Então, o gelo derretendo é uma transformação química ou uma transformação física, certo? E aqui, ó, com o passar dos tempos, começou a sentir a velha tesoura enferrujando. Então, a tesoura enferrujando. Isso aqui é uma transformação química ou uma transformação física? Aí você vai observar. Se está surgindo uma nova substância, é uma transformação química. Se não está surgindo uma nova substância, está mudando só o formato, o estado físico, por exemplo, né? Então, já é uma transformação física, viu? Aí você olha quais são transformações químicas. Então, por exemplo, se você acha que a A1 é transformação química e a A4 é transformação química, aí você procura aqui, ó, você tem a opção que tem A1 e A4. Ó, não tem, né? Então, provavelmente, A1 e A4 não são transformações químicas. Você vai tentar descobrir quais são transformações químicas e ver se tem uma opção para você marcar o que corresponde às transformações químicas. Certinho? Então, espero que tenha ajudado aí. Qualquer coisa pode me perguntar de